Boa noite, galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agorinha no Allianz Parque em São Paulo, derrota do Vasco por 3-0. Jogo de muitos erros individuais do Vasco, mais uma vez no campeonato. Para uma equipe como o Palmeiras é mortal, isso é crucial para definir um resultado até cedo. Aos 24 minutos eu deixei de torcer. Vou falar dessa partida, tudo que aconteceu, depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar o conteúdo dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, Vasco e Palmeiras hoje no Allianz foi um jogo de algumas constatações para o Vasco. Constatação de que o Vasco é um time que não tem elenco, definitivamente para um campeonato brasileiro muito pegado, com equipes muito fortes, muito bem preparadas, como é o Palmeiras. O Vasco não tem um elenco robusto que dê consistência ao trabalho do Fernando Diniz, que ainda assim é um trabalho contestado, tá? Não foi porque venceu Bahia e Cruzeiro que o trabalho do Fernando Diniz deixou de ser contestado, continua sendo. O Vasco perde o Barros, o meio-campista que se recusa a perder, que ganha duelos individuais muito mais do que perde. É absurdo o que o Barros faz no meio-campo do Vasco de pegada. E jogos como esse contra o Palmeiras, Vasco tomando um gol menos de 10 minutos de jogo, o Verratti fica fora do jogo. Completamente fora do jogo, porque a equipe do Palmeiras no gramado sintético, e não me venham com desculpa de que o Vasco sentiu o gramado sintético, é um absurdo. Não. O Vasco jogou contra o Botafogo no gramado sintético muito melhor e muito mais concentrado do que jogou hoje. Então não tem desculpa desse gramado sintético de Lucas Oliveira cair de bunda no chão escorregando. Vai conhecer o campo melhor e vai trocar a chuteira, bota uma trava melhor para segurar o campo sintético. Não é o apropriado, eu não gosto da grama sintética, mas esses caras já estão jogando em grama sintética há pelo menos uns 4 anos aí, não vem com desculpa de grama sintética não. Vasco falhou individualmente no primeiro gol, que deixou o jogador do Palmeiras achar ali o Flaco Lopes, tudo bem que desvia, mas uma liberdade absurda que o jogador teve para achar o Flaco Lopes, que fez 1-0, o segundo foi uns trapalhões, o Lucas Oliveira erra a cabeçada, a bola cai no pé do Hugo Moura, que erra a rebatida, bate na bunda do Lucas Oliveira, que é um jogador que chama gol, além de ser fraquíssimo, e o Palmeiras faz 2-0 de novo com o Flaco, e menos de 5 minutos depois, menos de 8 minutos depois, o Palmeiras estava fazendo 3-0, definindo o jogo aos 23 minutos do primeiro tempo, com o Vitor Roque, numa jogada que o Lucas Oliveira achou que era volante, adiantou para pegar o Flaco Lopes, que acha nas costas do Lucas Oliveira, zaga toda mal posicionada, ponta lateral esquerdo mal posicionado, Puma dando condição, e o Vitor Roque vem com o Paulo Henrique, o nosso jogador mais veloz de recomposição, toma 2 dribles, gol do Palmeiras, 3-0, facinho pro Palmeiras, molinho pro Palmeiras. O Vasco não faz mais frente ao Palmeiras em momento nenhum da vida. 10 anos sem ganhar do Palmeiras, é sempre uma carne assadíssima pro Palmeiras. Hoje o Abel Ferreira não precisou se estressar, tranquilinho, sentado o tempo inteiro, porque o Vasco deu a vitória pro Palmeiras. O Vasco deu a vitória pro Palmeiras. E vamos ser justos, o Palmeiras mereceu, claro que mereceu, e o Vasco poderia ter perdido pro Palmeiras. Eu acho que eu não ficaria tão puto como eu tô agora se o Vasco perde pro Palmeiras sem bobeira, sem vacilo, sem cochilar, cara. O Vasco entregou uma vitória fácil pro Palmeiras. Briga mais, perde por 1-0, 2-1, competindo. Claro que o Palmeiras era favorito, mas pô, da forma que foi feio. Vasco todo arreganhado, todo aberto. O Coutinho de novo no segundo tempo tentando achar o Verratti no facão. O Verratti não vai fazer facão nunca. Ele não tem velocidade, qualidade técnica com o pé para fazer facão. O máximo que ele consegue são uns toquinhos ali, às vezes até de letra ali, pertinho dele. Mas nesse facão ele não tem, pô, 37 anos, galera. Porra, vai fazer facão. Porra, sabe, tu não vê sair nada do Verratti mais ali por baixo. Por cima ele não ganha mais nada, então nosso centroavante está numa fase terrível. E eu não sei, isso também preocupa. Também preocupa porque o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil, continuidade do Campeonato Brasileiro, o Verratti não faz mais gol, o Verratti está nervoso, o Verratti está fora do jogo. Normalmente está fora dos jogos, ele não consegue participar. Então o Vasco perde uma partida que mereceu perder, uma partida que não foi só o Vasco que errou, o Palmeiras foi muito competente, uma equipe muito melhor que a do Vasco. Pô, sai o Lucas Evangelista, entra o Rafael Veiga, trocando de posição com o Andrés Pereira. Pô, é uma equipe que tem muito mais condições, muito mais opções de elenco para conseguir disputar. E a derrota, como eu falei, era uma derrota esperada. O que o Vasco poderia conseguir hoje, com muito empenho, muita vontade, como foi contra o Flamengo, assim, usando como exemplo 2 elencos muito fortes, era um empate, mas porra, o que me deixa mais puto é a forma que o Vasco perdeu, cara. 3-0 aos 23 minutos de jogo, acabou o jogo. Eu queria vir fazer o pós-jogo depois dos 23, que ou vai ser mais ou o Vasco já perdeu.
O Vasco já perdeu. Diminuir é muito mais difícil. Que nem gol o Vasco mais faz no Palmeiras. Nem gol o Vasco faz no Palmeiras. Então, as constatações que eu tenho do elenco do Vasco, que é um elenco ainda muito deficitário, sem o Carlos Cuesta hoje, sem o Barros hoje, pô, perdeu pegada, logo na partida contra um time muito forte. O time do Vasco também é cagado de urubu, porra, perdeu logo pra partida contra o Palmeiras. O Vasco, o Verratti tá em má fase, o Verratti não consegue achar o melhor futebol dele, o Verratti não consegue mais finalizar com qualidade. O Lucas Oliveira tá ali no elenco do Vasco, não ajuda, pra mim, não inspira nenhuma confiança, nem ele, nem Lucas Freitas, são dois zagueiros fraquíssimos. Eu fico mais seguro particularmente, quando o Hugo Moura é deslocado pra zaga do que o Lucas Oliveira é o titular, tanto é que ele foi sacado hoje, que o Vitor Roque já ia fazendo o quarto gol em cima dele, já também uma passada totalmente errada dele, de um posicionamento em campo totalmente errado, então Lucas Oliveira não inspira confiança e o que me preocupa, cara, é o restante do Brasileirão, que o Vasco não tá livre ainda, o Vasco precisa somar 15 pontos, ou são 5 vitórias, ou 3 vitórias e 6 empates, sei lá, o Vasco tem que somar 45 pontos. 45 pontos para chegar, quando for a Copa do Brasil, semifinal contra o Fluminense, que é um time mais consistente que o Vasco já poder até poupar para as últimas rodadas, se livrar com 45 quanto antes. Cara, já não tô nem mais pensando em Sul-Americana, tá? Eu tô sendo pé no chão. Agora eu não tô voando, não. Tô sendo pé no chão. Eu já não espero nem Sul-Americana. Eu espero que o Vasco faça os 45 pontos o quanto antes, faltando 2, 3 rodadas, depois perto do jogo contra o Fluminense, recuperar jogadores. E em falar em recuperar jogadores, o que é o Nuno Moreira, cara? O Nuno Moreira é um trapo humano. O Nuno Moreira já entra cansado. A impressão que eu vejo é que o Nuno Moreira já entra com todo o cabelo todo molhado de suor, então vira um trapo humano. Cara, o Nuno Moreira não tá dando consistência de futebol pro Vasco. É um jogador que não tá dando poderio de intensidade pro Vasco ofensivo. Hoje, no primeiro tempo, ele me irritou profundamente, cruzando 2 ou 3 bolas na mão do Everton, cacete, na mão. Porra, pelo menos tenta achar alguém na área. Então, quer dizer, o Nuno Moreira, o Vasco tem que fazer um trabalho bem específico em cima do Nuno Moreira, porque a gente não pode perder um jogador com a qualidade técnica dele. O Nuno Moreira pode ser importante na semifinal da Copa do Brasil. O Nuno Moreira não está sendo mais, porque fisicamente, ele que não teve férias, não teve intervalo no futebol europeu, foi direto, não teve férias, ele está mostrando agora que está cansando muito mais rápido do que cansava. O Coutinho, pelo contrário, melhorando tecnicamente e ficando mais tempo em campo. Para mim, hoje, errado. Coutinho não era para ficar tanto tempo em campo, era para ter sido sacado antes pelo Diniz para não correr risco. E sai hoje o Nuno Moreira cedo, claro, precisava sair realmente. Sai o Verratti cedo, claro, precisava sair. Só o Coutinho que ficou em campo, porque o Coutinho foi um risco, cara, que o Fernando Diniz correu. Porque o Vasco não ia virar o jogo. Empatar o Vasco não ia, muito menos virar. E o Coutinho em campo, uma temeridade. O Fernando Diniz faz algumas coisas às vezes que realmente é difícil compreensão. Ele é o técnico, claro que ele sabe muito mais que eu. Mas eu não entendo por que o Coutinho ficou até praticamente o final do jogo. Foi até o final, deixa eu ver se ele foi substituído aqui. Não foi. Felipe Coutinho não foi substituído. Por quê? Pra quê? Domingo ele pode estar desgastado fisicamente, algum músculo mais desgastado, porque ficou até o final num jogo que não precisava em grama sintética. Então o Fernando Diniz faz cada coisa que eu não consigo entender. Enfim, uma partida lamentável do Vasco, deprimente, derrota, era esperado, mas da forma que foi feio e poderia ter sido mais. Vasco teve chance, claro, Puma Rodrigues chutou de longe, o nosso Andrés Gomes perdeu um gol na cara do goleiro, porque a finalização não é o forte dele, uma bola que ele roubou, o Coutinho deu um chute forte para a defesa do Everton, goleiraço. O Palmeiras é melhor que o Vasco quase tudo, gente. Não tem muito o que falar. Só que a forma que o Vasco tomou os gols é feio, muito feio. Um time muito espaçado, muito aberto. Jogar assim contra o Palmeiras no Allianz é suicídio. O Vasco se suicidou hoje. Aos 23 minutos acabou o jogo. Muito triste, chateado. Quarta-feira começa ruim. Futebol, de 7 horas, um dos primeiros jogos já começa assim, o Vasco tomando 3-0 do Palmeiras. Mas deixar isso para trás e pensar já no Vitória no próximo domingo, porque em casa é obrigação vencer o Vitória, equipe lá também na zona de rebaixamento, mal no campeonato. Então vou partir para as notas individuais aqui, rapidinho, tá? Sem muita enrolação, porque eu também não tô com muita paciência para ficar aqui hoje falando, já que o Vasco também não teve muita paciência para jogar. Léo Jardim, nota 5, Paulo Henrique, talvez o melhor, nota 7, o Lucas Oliveira, nota 2, o Robert Renan hoje também errou algumas coisas, nota 3, Puma Rodrigues hoje também omisso, deixou buraco nas costas, nota 4, Hugo Moura talvez tenha sido o que mais jogou de volante, de armador ali no lugar até do Tietê,
Era para ser inversão, né? O Hugo Moura nota 6, Tietchan nota 4, marcou pouco. Felipe Coutinho nota 6,5, foi um dos que mais tentou no Vasco. Ryan, só uma canetinha no segundo tempo, também não fez nada, um chute ridículo no primeiro tempo, nota 6. Verrete, nota 4, que fase terrível. Nuno Moreira, o nosso Portuga tá mal também, nota 2. Quem entrou, Andrés Gomes, que entrou no lugar dele, vou dar uma nota 4, porque não pode perder aquele tipo de gol, não pode. O David não fez muita coisa, tentou um cruzamento ali já sem o Verrete, então não achou ninguém, nota 5. Quem entrou mais, Matheus Carvalho no lugar do Lucas Oliveira, entrou mais consciente que o próprio zagueiro, então vou dar uma nota 5,5 pro Matheus Carvalho. Então é isso, galera. Rapidinho aqui para não perder muito tempo, tô meio sem saco pro Vasco hoje. Fernando Diniz eu vou dar uma nota 5,5 só pela manutenção do Felipe Coutinho até o final, que não precisava. Ele também não teve culpa nos erros defensivos, nos erros de posicionamento da defesa, aquela qualidade técnica individual do jogador, não é posicionamento que o Fernando Diniz trama, é erro técnico de concentração do jogador. Nota 5,5 para o Fernando Diniz. Ainda continua devendo muito no comando técnico do Vasco. Não é 2 vitórias que vai fazer ele ser o Guardiola do Vasco, não, tá? Tem que melhorar muito o desempenho dele. Nota 5,5 para o Fernando Diniz. Então o Vasco voltando a campo agora contra o Vitória. Jogo que o Vasco tem que vencer, obrigação absoluta do Vasco é ter o domínio do jogo, amassar o Vitória desde o início, ir para cima, porque o Vitória está na zona de rebaixamento com 22 pontos em 25 jogos, vai fazer o 26º contra o Vasco. Deixa eu ver se o Vitória joga nessa rodada. Já jogou, pelo visto, não, deixa eu ver se o Vitória joga aqui. O Vitória joga com o Ceará, vai ter 26, vai jogar com o Vasco, os dois vão ter 27 jogos no próximo final de semana. Então, independente do jogo do Ceará, o Vasco tem que vencer o Vitória, porque o Vasco tem mais qualidade técnica que o Vitória. Já vacilou contra o Vitória no Barradão, não pode se repetir. Então, Vitória é indiscutível do Vasco sobre o Vitória, porque se não vencer o Vitória, volta aquela preocupação não vai voltar a vencer no Caldeirão, Vitória, time na zona de rebaixamento. Então, uma vitóriazinha contra o Vitória ajuda muito o Vasco a se estabilizar, 33 pontos ali, vencendo Vitória, fica ali no meio da tabela, mais ou menos ali. Agora o Vasco é 12º, perdeu a 12ª colocação para o Ceará, que vai jogar, com 31 pontos, dependendo do jogo do Vitória, né? Porque se o Vitória ganhar o Ceará, talvez o Vasco empatado consiga vencer no saldo de gols, ou no número de gols marcados. Tá embolado ali ainda, o Vasco não tá livre completamente, longe disso, e vamos buscar os 45 pontos, e vencer o Vitória no próximo domingo em São Januário, jogo 16 horas. É isso, galera, valeu! Domingo, Vasco e Vitória em São Januário, 16 horas, volto aí para fazer esse pós-jogo. É isso, saudações vascaínas sempre, fui!